O Parque Estadual de Bitipoca fica próximo à Vila de Bitipoca, que está a 260 quilômetros do Rio de Janeiro, 510 de São Paulo e 330 de Belo Horizonte. A pequena Vila de Bitipoca tem 2.000 habitantes, numerosas pousadas e casas de veraneio espalhadas por suas muitas ladeiras, pavimentadas de pedra e com belas vistas. Pelas suas ruas, vêem-se muitas construções antigas e também casas modernas com arquitetura interessante. Achamos a cidade um pouco suja, com bastante lixo espalhado pelas ruas. Ficamos 7 dias por lá e pudemos ver que nos dias de semana há muito poucas pessoas nas ruas e a maioria do comércio fica fechada. Chega a lembrar uma cidade fantasma. Os mercados, padarias e farmácias abrem todos os dias. A cidade não tem posto de gasolina, agência bancária nem caixa eletrônico. Um raro restaurante que permanece aberto durante toda a semana é o Ibit Lua, com boa comida e preços bem razoáveis. Uma boa surpresa foi conhecer a cerveja artesanal local, marca Ibitipoca, com diversos sabores deliciosos. No período em que estivemos lá, no mês de junho, estava bem frio e com belos dias de sol. Esta é a casa onde ficamos, alugada através de uma corretora que encontramos pela internet, a Jussara, muito conhecida no local. Era uma boa casa com todo o necessário e o preço foi justo. O Parque de Bitipoca, que é o que realmente interessa, fica a uns 3 quilômetros da cidade, com acesso por uma estrada pavimentada. São 3 os roteiros que se deve fazer para conhecer o parque e vamos percorrer os 3. Bom dia. Fala, meu amigo, bom dia. 2 entradas e o estacionamento? Isso. Dá R$40. Este é o Circuito das Águas, que tem 3,5 km. É o mais curto e o mais panorâmico. Todo o caminho tem vistas espetaculares do Rio de Águas Avermelhadas e de suas inúmeras cachoeiras. Começa no bar, que fica bem próximo ao estacionamento e camping. Descendo pelo caminho, chegamos à prainha, bem próxima. O caminho segue margeando o rio até a Ponte de Pedra. Do outro lado do rio, vemos um penhasco por onde passa o caminho de volta.
Largaram isso. Aqui o rio passa por baixo da ponte de pedra. Agora estamos em cima da ponte de pedra, olhando para a Cachoeira dos Macacos. Aqui o rio despenca por um abismo para fora do Parque Estadual. A vegetação da região é parecida com a do Cerrado, com poucas árvores de grande porte, muitos arbustos, cactos, bromélias e vários tipos de orquídeas. A bota MacBoot desmanchou. Ainda bem que eu tinha uma cordinha na sacola, senão ia terminar o caminho descalço. MacBoot nunca mais. Aqui chegamos de volta à prainha pelo outro lado do rio. O trajeto do Pico do Peão tem uns 11 quilômetros e muita coisa para ver. Não conseguimos medir a extensão direito, porque só lembramos de ligar o GPS depois de uns 2 quilômetros. É bem mais cansativo do que o circuito anterior, porque há mais subidas e descidas. Pela quantidade de atrações que há pelo caminho, é bom reservar um dia inteiro para esse circuito. A primeira saída do caminho que fizemos foi para ver a Gruta do Monjolinho. Um pouco mais abaixo existe um lago. As gotinhas caindo na água, né? Não, Pico do Peão é 2 km. 950 metros. É, o Pico do Peão que falta 2 km aí. Por aqui a subida começa a ficar mais acentuada. Gruta do Peão. Dá para se entrar uns 100 metros andando normalmente por essa gruta, sempre usando lanterna. Depois disso ela começa a ficar baixa demais para seguir em pé, e não fomos mais adiante. Lá em cima, o Pico do Peão,
Mas antes vamos conhecer a Gruta dos Viajantes, que é espetacular. Tá lá o pico. A Gruta dos Viajantes tem 300 metros de extensão e a saída é pela outra extremidade. Toda ela é muito alta e as cores e formas das pedras são impressionantes. Chegamos ao Pico do Peão, que é o segundo ponto mais alto do parque. O mais alto fica no próximo circuito. O calor é muito forte e é bom ter uma água gelada para refrescar. O Lago dos Espelhos fica já próximo à prainha. Foi bom ter deixado essa atração para a volta porque ficamos muito tempo por aqui. O Lago Negro e a Ducha ficam por perto, na mesma entrada do caminho principal. Parece planejado, né? O trajeto da Cachoeira do Céu tem 14,5 km. Fizemos esse circuito no sábado. Enquanto nos dias de semana não havia quase ninguém no parque, nesse dia ele estava bem movimentado. Cheio. Caralho! Nossa, tem até ônibus. O caminho começa voltando em direção à portaria, a partir do estacionamento. A trilha é bem demarcada, as subidas e descidas são suaves e a vegetação é rasteira. No meio do caminho se passa pelo ponto mais elevado do parque, a Lombada. A partir dali até a Janela do Céu, o caminho vai descendo.
Quando chegamos na descida para a Janela do Céu, vimos uma chuva de baixo para cima provocada pelo vento que carregava morro acima a água da cachoeira. Vai ter que tirar outra aqui ou então... Meu filho, você vai fazer o que eu mando, que assim, eu deitado. Não, ali você vai... Ali. O espaço próximo à cachoeira da Janela do Céu é limitado, e o movimento era grande nesse dia. A cachoeirinha fica bem próxima dali e há espaço de sobra para todo mundo. Peço desculpas ao rapaz, nem percebi que ele estava fumando um. Também veio, Isso não pode ser. Na volta, tomamos outro caminho, que é mais plano e tem alguns locais onde há água para beber. A partir de um certo ponto, esse caminho se junta ao que vai para o Pico do Peão. E chegamos mais uma vez à prainha.